dia. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, na nossa RCI, sempre ao seu lado, no programa Projeto de Vida. Meu nome é André Chataloff, estaremos aqui com vocês até às 11 horas e hoje nós falaremos aí de diversos assuntos. Vamos começar com uma entrevista com o Eduardo da Cunha. O tema hoje que nós estamos trazendo é sincronicidade multidimensional. Além disso, né, é importante você saber que quem dá apoio para nós, quem está sustentando, né, tipo, quem patrocina, quem dá força a esse programa é a APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Agora, o que é programação existencial? Seria o projeto de vida. A gente parte de alguns pressupostos. Quais seriam eles? Que todos nós, assim, nós temos uma condição em que não se vive apenas uma vez. Ou seja, a gente admite por pesquisa, por até vivências pessoais, lembranças, por exemplo, de outras existências, de outras vidas humanas, que nós não temos só esse corpo aqui rústico, esse corpo biológico que a gente pode denominar, e a própria medicina denomina como soma, né, um corpo biológico, mas nós temos outros veículos em que a consciência ela continua a existir mesmo após a falência desse corpo biológico. Então a gente sabe, né, que tem muitas culturas que falam sobre esse assunto. Ou se a gente fizer até uma enquete, o povo brasileiro ele é muito aberto, ele é muito, assim, já existe um senso muito claro de que você, quando tiver lá o seu descarte do corpo físico, a vulgo morte, só que a gente admite que a morte de fato não existe. A gente sabe que nós vamos continuar existindo. Só que tem linhas, e a gente, como nós pesquisamos, que existe um ciclo de renascimentos em que nós adquirimos diversos corpos, diversas famílias, ou seja, nós nascemos em diversas condições. Para o quê? Para aperfeiçoar, para de alguma maneira ir burilando, fazendo a evolução da nossa própria personalidade, do nosso ser. E com base nessa vivência, a gente admite, quando chega um nível de maturidade, o que eu, você, nós vamos procurar fazer? Programar melhor a nossa próxima existência dentro de um período que a gente chama entre uma missão e a outra, que podemos denominar como intermissivo. Então, esse período, né, entre vidas, a gente acaba planejando, por exemplo, planejando qual será os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai, planejar aonde nós vamos nascer, né, basicamente aí em termos de país, etc. Planejar, por exemplo, as nossas profissões, o que nós vamos fazer, o que nós vamos desempenhar. E isso acaba por justificar, então olha lá, veja se isso faz sentido para vocês. Acaba nos ajudando a entender aqueles garotos, aquelas meninas que são prodígio, e elas, de alguma maneira, a gente já viu aí na televisão que tem, às vezes, um jovem de 4 anos que, poxa, o cara ele domina o xadrez e ganha até de pessoas experientes e campeões de jogo de xadrez, por exemplo. Aí você fala, poxa, mas a gente sabe que para aprender xadrez não é uma coisa assim de um dia para outro, né? Então existe uma lógica, existe um raciocínio. Outros assuntos, por exemplo, a gente sabe que tem crianças prodígio no processo de tocar músicas, tocar piano e assim vai. E a gente sabe que por uma pessoa ela sair do zero e ela aprender a tocar piano, ter uma desenvoltura, não é assim com 4 anos que ela vai conseguir ter essa desenvoltura toda. Então isso, de alguma maneira, coloca já para o grande público uma pulga atrás da orelha, né, sobre esse processo da vida humana, para que serve, qual que é o motivo, os meios que acabam sendo utilizados para a gente desenvolver o nosso ser. Então, tendo uma visão do escopo desse programa, a gente consegue visualizar o que nós tratamos aqui. Sempre nós, no início, jogamos uma pergunta no ar. Essa pergunta é para instigar, ela é para fazer a gente pensar, e nós não respondemos logo no início, nós vamos responder lá no final, para a gente, então, fechar o assunto. Hoje, a gente trata aqui sobre o processo da programação existencial, onde que a maternidade, ela não programada, ele pode pertencer a que âmbito, né? Dentro dos processos de decisão.
Então você imagina, a gente tem lá o processo de um rapaz que acabou saindo lá, tem uma namorada e tudo mais, aí você vê que houve lá o processo do engravidar. A gente sabe que a maternidade é um negócio muito sério do ponto de vista de vida humana, da responsabilidade e tudo mais. E aí a gente pode pensar o seguinte: se ela não foi planejada, aquilo pode ser um desvio, né, da sua programação, do seu projeto de vida, ou pode ser um fato novo, pode ser uma nova característica, algo importante ali que, apesar de você não ter planejado, pode virar um fato novo, um fato importante, significativo e pertinente quanto à sua programação. Bom, essa é a pergunta, nós vamos responder lá no final. Sempre no início, nós trazemos aqui um pesquisador, que é o Caio Polizel. Ele, ele tem um livro sobre autogestão existencial. Esse livro ele vai tratar o quê? Como nós podemos organizar e, de alguma maneira, criar até níveis de disciplina, de controle, quanto, pelo menos, 8 frentes de áreas humanas. Eu vou aqui citar algumas rapidamente. Você tem uma frente que é do cuidado do seu corpo biológico. Você cuida da sua saúde, você se alimenta bem, você vai ao médico, né, com determinada frequência, você vai ao dentista. Então tem coisas assim que tem a ver com você cuidando da sua própria saúde. Ou você é negligente quanto a isso. Então essa é uma questão. Outro, a área financeira da pessoa. Você administra a área financeira ou ela está aos frangalhos, né? Ou seja, de ponta cabeça. Então, como que funciona? E tem outras áreas dentro de umas 8 principais, dentro de um processo até de quanto assistência você faz para os outros, quanto que você interage e mexe, investe dentro do processo de interrelacionamento, você com os outros, melhorando a comunicação, melhorando a sua abordagem e assim vai. Então, existem essas áreas e o Caio sempre traz ali uma dica para nós, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco do nosso trabalho aqui, e que chama-se Momento de Autogestão. Então, vamos a essa dica e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre Pensene. E você sabe o que significa esta palavra? E ainda mais, sabe qual é a relação entre o Pensene e a autogestão existencial? Então fique ligado nesses próximos minutos e você terá mais informações sobre esse tema. Para esta minha fala, eu estou tomando carona nos conteúdos do livro O que é Conscienciologia? Ele foi escrito pelo propositor da ciência, Conscienciologia, o professor Valdo Vieira. Livro este que está disponível gratuitamente para download no site da Editares. Quem quiser acessar, basta clicar em www.editares.org.br. Bom, o que já sabemos é que não é possível a manifestação de um pensamento sem carregar junto algum sentimento ou emoção. E também é difícil a interação, absorção ou exteriorização de energia consciencial sem algum tipo de sentimento. E, portanto, a palavra pensene deriva-se de 3 elementos indissociáveis e práticos e unificam 3 palavras: pen, de pensamento, sen, de sentimento e ene, de energia. Sendo, então, o pensene uma unidade de manifestação prática das pessoas. A exemplo, se eu falo agora para você pensar no seu pai, na sua mãe, no seu irmão ou irmã, dificilmente você vai pensar sobre qualquer uma dessas pessoas e não emitirá um sentimento ou alguma energia. Isso, então, é o que compõe o pensene. E conforme as atitudes das pessoas, ocorre a predominância de um dos elementos do pensene. Por exemplo, o pensamento no âmbito da ciência, o sentimento relacionado à arte, ou a energia quando relacionamos ao esporte. E com isso é fácil perceber que nos pequenos atos, nas grandes ações, nas atitudes ou nas posturas humanas, tudo se compõe necessariamente com estes 3 elementos. Um outro fato a ser observado é que o elemento predominante nos pensenes das personalidades humanas em geral, nos dias de hoje, é o dos sentimentos.
E neste ponto, o psicossoma, que é o corpo das emoções, toma conta. E sendo assim, o cuidado que você deve ter é com relação a focar um pouco mais no altruísmo, um tema que nós já tratamos aqui no canal, e menos no egoísmo. E um outro ponto, já falamos também sobre a questão da maturidade. Quanto mais maduro quanto à evolução e menos imaturo, melhor para você no seu desenvolvimento evolutivo, ou seja, de evolução. No entanto, o elemento primordial que deveríamos estar levando em conta e com maior resultado para a evolução, mas que poucos tiram o melhor proveito disso, é o domínio prático das energias, e assim possibilitando que os pensamentos lógicos predominem sobre as emoções, fazendo uso das práticas básicas de equilíbrio das energias. Muito prático e fácil de você entender um pouco mais sobre isso. Se quiser saber mais sobre esse tema, volto à sugestão que dei no início da minha fala e sugiro a leitura do livro O que é Conscienciologia. Mas agora, para finalizar esse nosso papo de hoje, respondo a pergunta que eu fiz antes. Qual a relação entre o Pensene e a autogestão existencial? Bom, com isso tudo que eu falei antes, não é difícil de perceber que com um bom padrão de pensamentos e sentimentos e com as energias equilibradas, você conseguirá fazer uma melhor gestão da sua evolução, propondo rotinas diárias com lucidez, com planejamento, objetividade. No entanto, não fique apenas acreditando nisso que eu estou falando. Minha sugestão é que você pratique tudo isso que eu falei, colocando a sua realidade, o seu dia a dia, com a experimentação. Verifique com os conhecimentos sobre o seu padrão Pensene, avalie o padrão de pensamentos e sentimentos e as energias que você tem durante um dia. E veja de tudo isso que eu falei, o que faz ou não faz sentido. Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão e quem perdeu os episódios anteriores, basta teclar Momento Autogestão no YouTube ou no site da Apex, procurando a área de podcasts. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram aí da dica do Caio? Excelente, né? Agora vamos para um rápido intervalo comercial e em instantes retornamos com a nossa entrevista com Eduardo Cunha. Vamos lá. E estamos aqui de volta. Você está no programa Projeto de Vida, patrocinado pela Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Nós vamos começar aqui agora com o entrevistado Eduardo da Cunha. Tudo bem, Eduardo? Como que vai? Tudo bem? Bom dia a todos. Então vamos lá, vamos apresentar o Eduardo. O Eduardo da Cunha e Silva, ele é economista. Hoje ele reside aqui em Foz do Iguaçu, mas ele é natural de São Paulo, capital. É voluntário da Conscienciologia desde o ano 2000, também professor, docente, e atualmente ele é voluntário do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então ele veio trazer aqui esse tema, sincronicidade multidimensional. Então a primeira pergunta que a gente vê, Eduardo, é por que você quis esse tema, o que ele tem a ver contigo, ele é importante para quê e o que ele é? Sim. Ok. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos. Esse tema eu considero muito importante e o motivo da escolha é porque eu penso o seguinte: na hora que nós temos mais lucidez para perceber o que temos que estar fazendo nessa vida, qual é o motivo de estarmos aqui, qual é o nosso projeto de vida, quais são as conexões, eu percebi que as sincronicidades, elas nos ajudam a mapear, a perceber o fluxo, esse caminho, né? Então, por quê? Eu vou dar uma definição aqui de sincronicidade que pode ajudar a entender a escolha do tema, né? Do ponto de vista técnico, né, o Carl Gustav Jung, ele já começou com esse termo sincronicidade, né? Então ele definiu que era uma coincidência de um estado psíquico um correspondente a algo que ocorre fora, né, do campo do observador. Uma coincidência.
mas não entrava no mérito do que é que tinha por detrás dessa coincidência. Ele observou as coincidências e colocou. A partir do momento que nós, através do paradigma consciencial, estudando aí pela conscienciologia, a gente tem premissas maiores, onde algumas delas prevêem a questão das Seriex, que são as várias vidas, as milhares de vidas, a multidimensionalidade. Então, a gente pode estar colocando algumas outras hipóteses que justificam o que é que tem por detrás dessas sincronicidades, ou esse fluxo de coincidências, né? Aparentes coincidências. E eu percebi, então, que isso era muito importante. Eu entender qual era, o que tinha ali por detrás era muito importante. Então, qual é a definição que nós propomos para a sincronicidade multidimensional? Ele é um conjunto de fatos e de parafatos, que são fatos extrafísicos, né? Eles se apresentam para a consciência experimentadora como efeitos do quê? Da conexão ou inter-relação entre tudo no cosmos, independente do tempo, né, que é a cronêmica, ou da prosêmica, que é o espaço. Então, eles evidenciam sinais da realidade multi-existencial. Traduzindo em palavras mais fáceis, né, André, para que a gente explique um pouco mais aí para a turma, o seguinte: é o conjunto de fatos e parafatos que se apresentam a partir da história individual e grupal da pessoa. Aquilo que ela fez nas milhares de vidas, todo o mérito, tudo aquilo que ela tem de grupo, aquilo que foi conquistado, aquilo que ela precisa refazer, fazer um pouco melhor, eles se apresentam para aquela consciência nesse momento evolutivo, né, ao modo de um fluxo, de uma sincronicidade, né? Existe algo que você não consegue medir, assim, materialmente falando, né, mas que está ali como um pano de fundo. E isso é importante, né? Por isso que nós temos pessoas que têm, às vezes, fluxos mais abertos para algumas coisas e outras que têm fluxos mais difíceis para dessas mesmas coisas, né? Então, quer dizer, o que é que tem que é diferente, né? O que é que tem por trás desse processo, né? Então, é mais ou menos isso, André. Não sei se você quer agregar um pouco mais. O que você está trazendo, vamos supor, no dia a dia das pessoas, a gente sabe o seguinte, que, por exemplo, às vezes, sincronicidades levaram a gente conhecer pessoas, né? Então, a gente fala assim, poxa, de repente eu conheci a minha esposa numa situação tal em que, se eu não tivesse me atrasado numa situação anterior, não tivesse acontecido diversas situações, a gente não teria se cruzado, né? Então, às vezes tem situações assim. No pé dela no ônibus, não teria conhecido. Então, poxa, o que é isso, né? Exatamente. Até, por exemplo, é por aí, né? Ou seja, isso acontece muito. Agora, eu acho importante, viu, André, a gente está fazendo uma diferenciação do determinismo, porque no contraponto, o determinismo, né, que nós entendemos que isso não existe, né? O determinismo, ele estabelece que era como se as coisas estivessem todas pré-determinadas. E não é isso. O que acontece é que nós temos um livre-arbítrio relativo e existe algumas predisposições que nos ajudam naquilo que tem mais relação com a nossa programação de vida. Então, eu acho importante a gente estar olhando as sincronicidades como uma ferramenta e com a vertente dos atratores proexológicos. O que tem que acontece na vida e que nos coloca mais alinhados com o nosso projeto de vida, a nossa programação de vida. O professor André até comentou, né, no início da entrevista, que nós temos um motivo para estar aqui, né? E esse motivo são os mais variados possíveis. Há algumas situações que a consciência tem lucidez e mérito, ela participa da escolha dessa programação de vida, junto com consciências mais evoluídas. Então, ela se prepara, faz lá um curso preparatório, um curso intermissivo, e ela renasce aqui na vida. Ela está aqui e, de repente, ela estava toda preparada para fazer algumas coisas. Então, ela ressomou no local mais apropriado, ela renasceu, né, no local mais apropriado, com as pessoas mais indicadas para ela desenvolver aquelas coisas que ela precisa. Então, onde entra a sincronicidade? Poxa, a pessoa perceber esse fluxo. Então, quer dizer,
Existem indicadores de quando a pessoa está alinhada com essas tarefas que ela se preparou para fazer, ela tem um fluxo mais aberto, mais favorável, porque ela até ressovou, se preparou para que isso acontecesse. Até por uma questão de lógica, né, podemos pensar, poxa, o mais coerente é que se as decisões que a pessoa tomar na vida forem corretas, se as ações estiverem alinhadas com o projeto de vida dela, há um fluxo favorável para isso. Sim. Não teria sentido, né? E aí, se fosse diferente, né, André? e Eduardo, e aí entra naquela questão que existe aqueles mitos, né? Que um deles é que tudo está escrito, né? Ou seja, escrito nas estrelas. Então, já estava determinado que você ia encontrar com aquela pessoa e que basicamente ela seria para sempre. Era aquele processo assim meio que até às vezes de teoria de Romeu e Julieta, teoria meio que assim do processo do romantismo em si, né? Das fantasias e tudo mais. O que você está querendo mostrar é que não existe algo escrito de fato que está lá mostrando que aqueles fatores vão acontecer. Você está colocando que existe então uma coisa viva, uma coisa pulsante, em que diversos fatores, até mesmo do ponto de vista do que ela pensa, do que ela deixa de pensar, ou seja, o estado dela, vai favorecer essas sincronicidades e a gente vai começar a entender como que isso é importante, de repente, na nossa vida. É por aí, né? É por aí, André. Existe um maximecanismo, as conexões, elas estão aí, as sincronicidades são uma forma de nós percebermos essas conexões. Como a gente não tem visão do todo, apresenta uma situação aqui que parece coincidente com uma outra aqui, mas há uma conexão entre essas situações todas. Entendi. E a consciência mais lúcida, ela vai tomando decisões através do discernimento que vão colocar ela naquela rota mais alinhada com a programação de vida dela. Esse é o processo mais importante. E a gente... há uma predisposição para que essas coisas aconteçam se a pessoa fizer as ações que ela precisa fazer. Certo. Aí entra o mérito pessoal. Então, não vem nada pronto. O que há é uma predisposição se ela fizer a parte dela, né? Que é o nosso processo, o nosso desafio. Essa predisposição, a gente pode dizer que seriam os atratores, seria isso? Elementos que acabam levando aquele ponto de sincronicidade? Essa questão dos atratores, em linhas gerais, poderíamos caminhar por aí, André, mas ela tem mais variáveis aí que inserem dentro do processo. Como a consciência tem milhares de vidas, ela tem um saldo grupo kármico de acertos e pontos a estarem sendo resolvidos com esse grupo. Uhum. Ela também tem uma questão da paraprocedência, de onde ela vem, aquele curso intermissivo que ela possa ter feito, aquela preparação. Por outro lado, ela tem também uma paragenética, que é a herança dela mesma, dentro da cognição, daquilo que ela aprendeu, aquelas questões todas. Tudo isso, de certa forma, vai estar compondo aquilo que a consciência traz para si. E ainda tem mais um detalhe que é importante. Dependendo da fase evolutiva que a pessoa está, esses atratores são diferentes. Exemplo, se ela estiver na fase da vitimização, ela vai ter aquele problema maior, porque ela está ali recém começando a mexer com os problemas que ela gerou nas últimas vidas. Agora, se ela estiver numa fase mais da recomposição, por exemplo, ela já superou a vitimização e ela já está recompondo os processos, é diferente. Ela está mais liberada para atuar, entende? E aquilo que ela traz para si é um pouco melhor. Sim. Então a gente queria saber um pouquinho mais sobre essa qualificação desses atratores. Por exemplo, se tem um atrator que seria proexológico, ou seja, relacionado à programação existencial, projeto de vida, se tem outros tipos de atratores, mas você não fale agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Eduardo vai dar esse gancho, vai explicar melhor esse tipo de atratores. E você que está em casa, você que está nos ouvindo, você admite sincronicidade? Você acha que isso acontece? Você acha que acontecem coisas assim que de repente você fica pensando a semana inteira, olha, mas como é possível eu ter encontrado aquela pessoa, ter acontecido tais coisas? E essas sincronicidades podem às vezes gerar uma
condição positiva, feliz, ou às vezes algo que te faz você se preocupar, você refletir. Por isso que nós perguntamos lá para o Eduardo Eduardo, esses atratores, eles têm alguns que são de origem, do ponto de vista da programação existencial, do projeto de vida, existem outros tipos de atratores? Explica isso para a gente entender no nosso dia a dia essa questão da sincronicidade. Ok. Os atratores, ou podemos dizer, aquilo que a consciência atrai para si, elas são construídas, como a gente já falou no bloco anterior, pela história da consciência, nas milhares de vidas e na herança que ela tem com ela mesma, né? E períodos intermissivos, enfim. Agora, os atratores proexológicos, eles são aqueles que indicam estarem alinhados com a programação de vida da pessoa. Pode ser uma oportunidade profissional, algum aporte, alguma pessoa que ajude, ela aparece ali no momento certo, mais adequado. Esses fatos e parafatos ajudam a pessoa a realizar a sua programação. Existem atratores, ou que a pessoa traz para si, que podem estar alinhados a condições de desvio também. Então, às vezes a pessoa, geralmente esses atratores que são mais relacionados a desvios, eles acontecem quando a temática envolve algum tipo de paixão da pessoa. Alguma coisa que são geralmente decisões mais emocionais. E aí aquele esporte, aquela coisa que às vezes é radical, a pessoa fica apaixonada, ela pega aquilo, ela fica seduzida por aquilo lá às vezes envolve até uma questão financeira, alguma coisa, e entra aquilo ali, e a pessoa passa o tempo e ela acaba não realizando aquilo que ela se programou para fazer. E, no entanto, aquilo se apresenta como se fosse algo positivo para a pessoa. Então, tem que haver o discernimento para a pessoa ir percebendo o que tem mais relação com o que é mais prioritário para a realização da programação existencial. Eu acho que essa é a questão principal, né? A questão dos atratores. Agora, eu queria que você explicasse para a gente a relação que a gente pode fazer com o livre-arbítrio, né? Que a gente fala assim, poxa, eu posso fazer o que eu quero, etc. E tem esse processo das sincronicidades. Ok, essa questão do livre-arbítrio, a questão mais importante, né? Ele é relativo. Nós não temos gestão sobre todos os aspectos, mas existe um livre-arbítrio que permite a pessoa optar por exemplo, pela reciclagem existencial. Ela troca valores antigos por novos e mais adequados e mais pró-evolutivos. Essa reciclagem, essa decisão de usar o livre-arbítrio para fazer essa reciclagem, ajuda a mudar as sincronicidades ao longo do tempo, melhorando o fluxo positivo de resultados pessoais e grupais. Então, nós temos que estar usando o nosso livre-arbítrio dentro da parte que a gente consegue mexer, porque tem uma parte que nós não conseguimos. O livre-arbítrio ele é relativo, ele é um pedaço, né, desse processo. Então, para que a gente faça a reciclagem necessária, a substituição de valores, né, para valores melhores e passações mais condizentes com um processo mais pró-evolutivo, que vai nos trazer um resultado melhor. Isso que é a questão mais importante do livre-arbítrio. De modo, então, que podemos dizer que, através do livre-arbítrio, a pessoa pode até contribuir para que as sincronicidades dela melhorem. Tá, ela começa a mexer nesse processo. Ou seja, você está querendo dizer que eu posso, de alguma maneira, nortear, de alguma forma, criar ali atrações, né, do ponto de vista dos afins se atraindo, eu posso criar um nível de sincronicidade mais favorável ou mais desfavorável? É possível isso? Vamos falar numa situação assim. A pessoa pega, ela tem uma oportunidade profissional muito boa que está perfeitamente alinhada com a programação de vida dela. Aí você tem duas situações. Uma, a pessoa se preparou para aquilo. Aí, por uma questão de sincronicidade, apareceu a oportunidade, ela estava preparada. Ela aproveita aquela oportunidade e deslancha naquele sentido que está alinhado com a programação dela. No outro exemplo, essa mesma situação aparece, mas ela não se preparou. Ela usou mal o livre-arbítrio dela, optou por outras coisas menos importantes, e aquilo ficou para trás, a oportunidade apareceu e aquilo passou. Então, de algum modo, embora aquele aporte tivesse uma predisposição para acontecer, aquela oportunidade,
você tem duas situações aí. Uma onde você estava preparado e a outra onde você não está preparado, porque você não priorizou aquele tipo de preparação e aquele era importante, estava alinhado, de repente, com aquilo que você se programou para fazer. Então, acho que aí a gente mostra um pouquinho a atuação, vamos dizer, do discernimento da consciência, aproveitando e elencando o que é importante e dentro desse importante, o que é prioritário para ela estar fazendo, né? Alinhando também com as questões. Agora, e vai modificar todos os resultados do entorno. Agora, Eduardo, eu queria que você falasse também se você admite que podem acontecer essas atrações, esse processo da sincronicidade negativa, meio que tirando você daquele objetivo de vida, do seu projeto de vida. Isso pode estar acontecendo sim, André, porque é o seguinte, né? Por exemplo, sincronicidades negativas, vamos entender. Podem existir convites maravilhosos para a pessoa e tiram ela do propósito. Exemplo, a pessoa é muito materialista nessa vida. Por algum motivo, ela se apegou, embora ela tenha se preparado lá no intermissivo, chegou aqui, ela não fez essa opção. Então, ela ficou mais nesse contexto bem mais materialista. E os valores dela ficam muito voltados para esse processo. E daí vem um convite irresistível para ela atuar numa determinada área, e que é uma gaiola de ouro até certo ponto. Aquilo vai tomar todo o tempo da pessoa, ela vai ter resultado financeiro, mas no fundo, ela deixa de realizar aquilo que ela se predispôs a realizar, que era mais importante. Então, são duas coisas diferentes. É importante ter recursos, mas você tem os recursos que vão te ajudar a realizar a sua programação de vida. Tá? Eu quero deixar bem claro que é muito importante você ter bons recursos. Esses recursos que você conquista para o seu trabalho, enfim. Mas para quê? O uso deles é que entra, o conteúdo. Agora, existem algumas situações que a pessoa desvia esse entendimento, há uma certa sincronicidade convidando ela para ter um certo resultado, mas ela vai ficar completamente tomada no tempo e não vai fazer aquilo que é mais prioritário para ela. Então, tem que ver qual é o caso, né? Então, nesse caso, parece uma boa oportunidade, mas às vezes não é. Entendeu, André? Entendi. Então, essa é a questão. Agora, aí o que entra, né? O discernimento, a pessoa vê como é que ela sente intimamente aquele processo mais profundo da realização dentro dela, né? A gente tem algumas formas de fazer uma metria, né, desse processo, né, através dos resultados. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, basicamente o seguinte: existe um pensamento que diz o seguinte, que a consciência é o que ela pensa, né? Então, nós, de alguma maneira, podemos ser igual uma lâmpada, né, que fica irradiando coisas, mas aí, no caso, um pensar mais positivo, a favor dos outros, a favor dos animais, a favor dos vegetais, a favor do ambiente. E isso, de alguma maneira, vai reverberar nesse ambiente. Esse ambiente, ele retorna essa onda, né, retorna essa forma de pensar, esse padrão de pensamentos, que nem você falou, sentimentos, energia, e que isso reverbera. Agora, se a pessoa for o contrário, até a gente colocou que tem aquela pessoa lá que ela está sempre por algum problema pessoal, por uma questão às vezes circunstancial, que até pode ser necessário um processo terapêutico às vezes, né, do que ela está muito para baixo, ela está muito negativa, ela está muito assim, né, tipo, achando que ela não merece determinadas coisas, ela desenvolveu determinadas crenças pessoais que estagnaram determinados processos. Aí o que eu queria ver contigo você vê então que essa forma de pensar vai criar essas predisposições de sincronicidades que, ora, ela pode ser muito boa porque ela está emanando isso, né? Ou ora pode ser muito negativa porque ela entrou numa onda negativa. E no teu caso, o que você faz do ponto de vista para equalizar e tornar as coisas favoráveis para você? Ok, essa pergunta é muito importante, porque todo esse conteúdo, mas o que eu posso fazer agora, né, André? O que eu faço que traz o resultado? Essa eu acho uma pergunta, uma das mais importantes, né? Então, o que pode ser feito agora, nessa vida, para melhorar essa sincronicidade em conteúdo? Né? E no fundo, as sincronicidades são uma apresentação de algo que vem sendo
construído ao longo do tempo. Isso. Simplesmente é um mecanismo, é uma ferramenta. O que a gente está chamando de ciência é para a pessoa perceber, tem um fluxo aqui, tem um caminho aqui, tem uma coisa, as sincronicidades aparecem, então a gente está convidando para que a pessoa perceba. Mas isso nada mais é do que uma leitura. Agora, na hora que você faz uma ação hoje para ajudar nesse processo, então eu vou ter que repetir aqui que a gente começa pela reciclagem intraconsciencial. É a substituição de valores antigos por novos e mais adequados e evolutivos. Ter uma relação do que é importante e dentro do que é importante elencar o que é prioritário e começar a fazer ações nesse sentido. Aí você vai entrar no processo interassistencial. As suas ações vão começar a deixar um saldo mais positivo. Mas, Eduardo, só uma questão interessante. Mas para eu poder reciclar, eu, de certa maneira, eu tenho que fazer um autodiagnóstico, eu tenho que enxergar certas lacunas, certas coisas que são crenças erradas e que, de repente, a pessoa, às vezes, se acha certa, tal, mas ela tem que ter o pé no chão, né, para fazer isso. O que você sugere para a pessoa ela se conhecer e ela perceber esses pontos cegos, né, esses pontos aqui que ela não consegue visualizar? Tá. Eu vou dar 4 sugestões aqui que são importantes. Nós temos 4 veículos de manifestação e nós temos que cuidar de todos eles. Certo. Do ponto de vista do corpo físico, nós temos que olhar a questão da saúde, do esporte saudável, da questão da alimentação, a questão do sono, para que a pessoa tenha um corpo físico melhor. Do ponto de vista do psicossoma, ela tem que estar fazendo um levantamento das questões emocionais, às vezes usar de uma psicoterapia, de uma consciencioterapia, enfim, ela fazer de algum modo que ela trabalhe as questões mais emocionais e melhore a saúde emocional dela. Do ponto de vista do mental soma, nós temos que ampliar o processo de discernimento através da leitura, da cognição, dos estudos e, mais uma vez, também fazer um cotejo, né, dos traços, né, dos traços fortes da pessoa, dos traços fartos da pessoa, dos traços faltantes da pessoa. E esse cotejo todo, aonde você está cuidando desses veículos, além do veículo que é o energossoma, você também tem manobras bioenergéticas que vão auxiliar nisso, como, por exemplo, o estado vibracional. Então, você vai estar cuidando do holossoma, seria um cuidado, melhorando a qualidade de vida dos 4 veículos de manifestação. Isso te deixa numa condição que começa a te ajudar a perceber que você precisa trabalhar em si. Beleza. Então, só para a gente deixar calçado para o público, né? Então, você está colocando que a gente tem 4 veículos, que são, eles mexem com determinados parâmetros, né, que você vai poder fazer autopesquisa, e você chamou a atenção do corpo biológico, que é o soma, um corpo energético, que é as pessoas falam até muito nisso, em chakras, né? Então, isso é bem comum, a gente estuda, é muito divulgado esse tipo de assunto. O corpo emocional, que até vamos pensar, a psique, a própria psicologia, ela mexe com esse processo emotivo da consciência, essa questão, né, emocional. E tem um corpo mental, e até isso é muito discutido e trabalhado, às vezes, no Oriente, quando o pessoal fala lá do Nirvana, do Samadhi, né, experiências cósmicas, assim, é comentado desse 4º veículo, esse corpo mental. Isso é bem interessante. Então, quer dizer, nós somos aí uma potência que nós temos que disciplinar, né, a forma de pensar. Agora, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, então, como fazer essa autogestão? Você falou aí que você deu uma dica, mas no dia a dia, nessa correria, como que a gente consegue organizar-se e, de alguma maneira, olhar essas sincronicidades que estão acontecendo e servir como um elemento de reciclagem, de autoalimentação, de até organização pessoal quanto metas evolutivas, mas você não vai falar agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno, então, o Eduardo ajuda a gente a descascar esse abacaxi que a gente percebe que não é fácil. Vamos lá. Estamos aqui na sua, na nossa RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, 1320 AM, você pode nos acompanhar também pelo Facebook, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff, nós estamos no programa Projeto de Vida,
sempre aos sábados, nessa faixa de horário das 10 às 11 horas, trazendo aqui pesquisadores, entrevistados, que vão falar de temas sempre curiosos e interessantes. O Eduardo da Cunha está aqui respondendo diversas questões, falando sobre o tema sincronicidade multidimensional. A gente percebe que ele até trouxe que o Jung, né, ele acabou, que é um pesquisador, que ele é um dos pais ali, né, que trabalharam com o Freud, os pais da psicologia, mas que ele, de alguma maneira, já tinha assim, muita visão do processo até bioenergético, desse processo fenomênico, né? Então, por isso que a gente vê que essa palavra sincronicidade, ela representa muita coisa. E o que a gente jogou uma questão para o Eduardo foi como que ele trabalha, como que, de alguma maneira, que dica ele daria para que um cidadão como eu, você, estamos ali vivenciando nossas coisas do dia a dia, e aí começam a acontecer coisas, né, Eduardo? E como que eu vou tirar proveito, estratificar essas informações e, de alguma maneira, gerar elemento de autopesquisa, que eu altere coisas, que eu mude a minha vibração, que eu de alguma maneira, organize a minha vida, o meu ser, para essas sincronicidades serem mais positivas, né? Então, Eduardo, como que a gente faz? Ajuda a gente nisso. Eu acho que eu posso contribuir nessa questão, André, dizendo como é que eu faço no meu caso, tá? Então, relembrando, partindo do princípio que há uma programação de vida, que a ProEx, que a pessoa, ela ajudou às vezes a construir ou não, mas há um motivo para ela estar aqui, então existe também uma confluência, né? Um fluxo, mecanismo favorável, com vertentes favoráveis a esse cenário, para a realização desse contexto. O que a pessoa precisa ter? Ela tem que ter o discernimento, tomar as decisões e fazer as ações que estão mais alinhadas dentro desse contexto. E nós, então, temos que estar qualificando a nossa ferramenta de trabalho aqui nessa dimensão intrafísica e extrafísica, né? Então, o que eu faço para qualificar um pouco mais as minhas linhas de percepção? Do ponto de vista do corpo físico, eu tenho uma rotina de exercícios físicos de 1 hora por dia, todos os dias. Eu não recomendo tudo isso, mas eu faço. Eu tenho 1 hora por dia de exercícios físicos. Eu trabalho com 3 modalidades de exercícios físicos. Do ponto de vista da alimentação, eu estudei um pouco, não sou nutricionista, mas estudei um pouco para aprender a tomar decisões. Eu acho que a consciência tem que saber o que comer, vai no seu você tem que saber tomar uma decisão, o que você come, o que faz bem, o que não faz, e faz essas escolhas. E aprender a ler teu organismo. E do ponto de vista do sono também, eu invisto nesse sentido, né? Então, eu procuro cuidar. Agora, vamos falar do energossoma. Do ponto de vista do energossoma, eu trabalho com energias todos os dias. Está no estado vibracional e, frequentemente, a gente está dando aula, assim, ouve concursos, e isso tudo a gente mexe com energia. Nossa vida é bioenergética. Não tem como interagirmos com o mundo sem mexermos com energia. Tudo tem energia. Então, aprender a lidar com as bioenergias vai ajudar muito. E isso vai gerar uma soltura no energossoma que aumenta o parapsiquismo, aumenta a parapercepção. Esse aumento de parapercepção te ajuda a perceber as condições extrafísicas, esse fluxo e a própria sincronicidade. Agora, do ponto de vista do psicossoma e mental-soma, eu vou responder os dois juntos, eu procuro fazer o seguinte: eu faço um levantamento de traços para ver os meus traços fortes, aquilo que eu tenho facilidade, os meus traços que eu preciso desenvolver estão mapeados e escritos numa lista, porque eu estou trabalhando, não estou com eles todos resolvidos. As questões que faltam eu desenvolver, eu estabeleci, através da organização, uma meta bem clara. Essa meta, que ela tem vários itens, ela me dá um norte de como eu devo fazer, como eu devo agir, né? Então, eu vou seguindo essa rotina. Enquanto isso, através da organização, eu coloco horário e procuro ter uma vida seguindo esses padrões. Isso me ajuda muito. E mesmo assim, dá espaço para o lazer. Eu também tenho meu trabalho intrafísico e tenho todas as atividades rotineiras, e essas atividades a gente coloca, elenca nas prioridades, né, na forma de viver, como funcionar, como relacionar com tudo isso. Aí eu comecei a perceber que os resultados começaram, a partir dessa autorganização, os resultados começaram a melhorar. Então, foi mais ou menos isso, André.
E eu Eduardo, apliquei. eu acho interessante isso que está trazendo, né? Que é primeiro, para a gente se conhecer mais, né? A gente percebe que nós temos diversos veículos que meio que se alimentam de coisas específicas, né? A gente até, vamos assim pensar do ponto de vista das energias, que se a gente se fica defasado quanto às bioenergias, que é um corpo vital, vamos colocar assim, ele acaba nutrindo e tendo uma relação direta com a qualidade de vida do corpo biológico, né? Então você vê que essa intoxicação ela vai criar diversas situações. E é bem interessante a gente saber, né, que nem você falou, se cuidar, ter uma alimentação boa, né? Ou seja, ter essa visão, não levar as coisas de uma maneira aí solta, né? Ter um nível de organização. Eduarda, nós estamos chegando nos minutos finais dessa nossa entrevista. Eu queria que você desse uma palavrinha, fizesse um fechamento e até mesmo colocasse alguma questão que faltou e que você acha que poderia ser complementar aqui. André, eu acho que o importante é o seguinte: independente da pessoa perceber as sincronicidades ou não, o fato de haver a hipótese de que há um fluxo favorável que esteja alinhado a ajudar a programação de vida da pessoa, essa hipótese por si só, ela pode ser um ponto de motivação para a pessoa se auto-organizar e começar a melhorar as várias áreas aí da vida da pessoa, conforme a gente citou. Ao fazer isso, os resultados pessoais começam a melhorar nas várias áreas. E aí, com o tempo, a própria pessoa vai ver a confluência desses resultados. Então, o mais importante é, assim, se permitir colocar a hipótese de que existe uma coerência dentro disso tudo, mesmo que a pessoa não perceba no primeiro momento. E ela fazer um trabalho de reciclagem e de auto-organização. E isso ajuda. É o que eu estou aplicando na minha vida e que tem me dado resultados mais favoráveis. Com o passar do tempo, eu comecei também a perceber um pouco mais o investimento nas bioenergias, no estado vibracional, no energossoma. Então, hoje eu consigo perceber um pouco mais. Mas isso não era assim no início. Então, nós temos que trabalhar com hipótese. Há uma coerência. E também, assim, esses conceitos de sorte, azar, eles, do ponto de vista do marxismo-mecanismo, eles não existem. O que existe é como que a pessoa se sintoniza e vem construindo a história dela há milhares de vidas. E isso nós podemos melhorar a partir de ações do presente, de agora. Então, acho que essa é a melhor mensagem que eu poderia estar contribuindo aí, né? Nós podemos melhorar a vida a partir dessas modificações, dessas ações. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, né? E esse tema ele é bem instigante, dá para a gente trabalhar outras variáveis ali, né? E eu tenho certeza que a gente você pode voltar aqui e trazer outros temas correlacionados ou novos para a gente poder discutir mais. Mas agradecemos a sua participação. Eu que agradeço, eu estou escrevendo um curso sobre esse assunto, então eu agradeço os feedbacks e as questões aí que vão contribuir aí com a minha pesquisa. Tá bom, André? Tá bom, obrigado. Um bom dia. Até mais. Então, gente, agora só para dar andamento aqui ao nosso programa, nós trazemos a Proexis no Mundo, que é uma parte do programa em que nós gravamos pessoas, assim como eu e você, que estão fazendo a diferença e falando o que é projeto de vidas para elas, para a gente conseguir fazer ali um corpo, né, de visão, ter ali uma percepção de como isso funciona. Vamos a essa dica. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, sou o Eduardo Zanella, natural de Videira e estou morando em Chapecó, Santa Catarina. Conheço a Conscienciologia desde agosto de 2014. Conheci a ciência através de um amigo. A partir desse momento, me aprofundei nos estudos e cursos conscienciológicos. A cada ida à Foz foi verdadeiramente um banho de loja, como dizia o professor Valdo.
o qual eu tive o prazer de conhecer, uma consciência rara. Sou voluntário da Conscienciologia desde 2016. Em 2017, me tornei docente e sou tenepsista desde 2018. Dentre todas as técnicas apresentadas pela ciência, a prática da TENEPS é para mim a mais representativa. E não sei se a grande maioria conseguiria compreender a importância desta prática de TENEPS, a qual transformou completamente a minha vida. A gratidão em assistir é diária. Hoje, venho trabalhando o voluntariado com muito afinco, na hipótese do refinamento da minha proexis. Uma das metas futuras é pensar na escrita, para conseguir marcar esta existência sendo mais positivo e mais interassistencial. Faço votos de que no futuro próximo muitas pessoas conheçam a ciência Conscienciologia e possam estar conosco identificando o real sentido da existência, o propósito de vida. Fazer parte da Maxi Proex grupal é incrivelmente realizador. As melhores energias para vocês e até mais! Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, e você já consegue visualizar a sincronicidade na sua vida? Já está atento a esta realidade? Percebe quando as coisas elas acontecem e por que acontecem? Procure investigar, procure identificar se aquela sincronicidade ela é a favor ou ela de alguma maneira está levando você a uma superação, a uma modificação aí da sua capacidade, um reperspectivar, né, uma avaliação do que você anda fazendo no seu dia a dia. É sempre importante a gente aproveitar então essas situações e falar assim, bom, aconteceu algo sincrônico, mas isso é bom ou é ruim? O que eu vou aprender com essa informação, né? Nós temos aquela pergunta que nós jogamos no ar. Você imagina o contexto muito comum no nosso dia a dia, do ponto de vista da programação do projeto de vida, em que nós temos aqueles fatos de ter o processo da maternidade, né, não programada. Então, às vezes, a pessoa lá está fazendo faculdade, está ali no processo que ela está pensando no futuro melhor, ela tem que estudar muito, é muita relação, ela nem tem tempo para nada. Aí vem uma gravidez não planejada. Isso pode ser desvio, ou seja, imagina que eu tinha uma meta, eu estava ali pensando, não, eu vou me formar, eu vou fazer tal coisa, eu tenho que me dedicar muito a essa minha condição de superação, uma nova profissão que eu estou indo atrás, e assim vai, e a pessoa vê que aparece uma criança, aparece um filho, que é uma super responsabilidade. A gente percebe quanto que é sério esse tema. Por exemplo, nós devemos agradecer muito aos nossos pais por terem acolhido, por terem nos educado, por ter, de alguma maneira, nos dado a vida, né? Senão não estaríamos aqui conversando um com os outros. Então a gente vê que essa condição do nascimento é uma coisa muito séria, né? A vida humana é uma coisa muito séria. Mas, para a sua programação, você tem que ver que, às vezes, coisas acontecem a favor dos seus planos e coisas que podem acontecer contra os seus planos. Então, a pergunta é, isso pode ser desvio ou isso pode estar relacionado ao seu projeto de vida, algo planejado ou algo com relação à programação existencial? A resposta seriam as duas coisas. Ela pode ser, em alguns casos, tanto um processo de desvio, uma gravidez não planejada, não organizada, que aquilo vai virar uma baguncinha na tua vida, mas a gente sabe que a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Não quer dizer que acabou a sua existência, não quer dizer que tudo foi por água abaixo, mas existe aquele outro caso, quando essa condição pode ser até um trabalho extra daquilo que foi planejado e algo que vem também a somar, vem a ajudar. Então a gente sabe que tudo isso a gente tem que avaliar
para tomar os cuidados necessários. Ou seja, não entrar naquele processo, deixa a vida me levar e as coisas acontecem como devam acontecer. Não, eu procuro organizar minha vida, eu procuro nortear quais são as minhas prioridades e saber os cuidados que eu tenho que tomar. Porque vamos lá, pessoal, preservativo e todos os métodos anticonceptivos já são muito conhecidos, né? Então a gente tem que saber prestar atenção e ter uma auto-organização para as coisas não saírem do controle. Bem, estamos aqui chegando na reta final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado, né? O programa Projeto de Vida é justamente para você levar essa reflexão para o teu dia a dia sobre questões que parecem aparentemente simples, mas que é para fazer esse nível de reflexão. Esperamos que vocês continuem na programação da RCI, sempre aí recheada de coisas bacanas e importantes para você, sempre ao seu lado, e continue com ela. E sábado que vem, das 10 às 11 horas, voltamos aqui para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo. Bom final de semana e até mais.